O Jongo da Serrinha, patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro, fechou as portas por falta de dinheiro. E um protesto foi organizado ontem para denunciar a situação. Uma mistura de dança, canto e música. O jongo foi criado no Brasil pelos escravos africanos. A influência do gênero contribuiu para o nascimento do samba e foi fundamental para a formação da cultura brasileira. O jongo é a base de tudo, né? Na verdade é uma das danças de umbigada, né? Herança desses negros bantos, né? Como o samba de roda do recôncavo baiano, como o tambor de crioula, né? Que é umbigada, como os cocos de umbigada também do Nordeste. O jongo é uma dança de umbigada do Sudeste bem característica. No Rio de Janeiro, a tradição é mantida por grupos como o Jongo da Serrinha, tombado em 2005 pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas esse legado está correndo risco de acabar. É que a Casa do Jongo, sede da ONG que fica no Morro da Serrinha, em Madureira, foi fechada. Para protestar contra a falta de verbas, jongueiros e defensores do ritmo se reuniram em frente à Câmara dos Vereadores, no centro do Rio. Eles fizeram uma grande roda e ressaltaram a importância da preservação da cultura popular. É referência aos nossos ancestrais que lutaram muito, resistiram para que a nossa cultura, mesmo diante de todo sofrimento, de toda chibatada, o nosso jongo, o nosso samba, né, que o jongo é o pai do samba, está aqui até os dias de hoje. Segundo a coordenadora da ONG, a Prefeitura reduziu o orçamento do Programa de Fomento às Artes, que beneficiava projetos de matriz africana. A gente está sem recursos para poder manter os 400 alunos que a gente tem e a visitação de cerca de 2.000 pessoas no Morro da Serrinha. O programa de fomento ele não existe mais e também não tem nenhuma política de apoio a quem está fazendo um trabalho continuado na ponta dentro de uma favela. A Casa do Jongo oferecia oficinas de canto, dança, teatro e percussão. Esta aluna diz que o projeto era fundamental no combate à violência. O Jongo da Serrinha atua no contraturno escolar, então ele atende com várias oficinas, não só da dança do jongo, mas de vários instrumentos, não só percussão, flauta, cavaquinho. Então é uma forma dessas crianças não estarem soltas na comunidade, não estarem sendo expostas, não estarem passando por riscos, vulnerabilidades. Ai, papai, ai, mamãe, como vai tomar conta de boutique na A Secretaria Municipal de Cultura do Rio informou que nunca suspendeu qualquer financiamento à Casa do Jongo, que já tem garantidos este ano R$120 mil. A Prefeitura disse ainda que a instituição pode se inscrever em editais de fomento à cultura. Manaus entra na rota dos grandes cruzeiros internacionais. Os turistas chegam cada vez em maior número na capital amazonense, que tem economia reforçada e busca se aprimorar para receber mais visitantes. O luxuoso navio veio das Ilhas Marshall, na Oceania, e trouxe 971 passageiros de diversos países. Este casal de Chicago também nunca tinha vindo à Amazônia. Steve e Jenna aprovaram a cultura e a gastronomia. Manaus is a very big city and the markets are very interesting. Atualmente, Manaus está entre os 10 destinos brasileiros mais procurados por viajantes de outros países. Eles vêm principalmente dos Estados Unidos, Europa e de algumas partes da Ásia. Desde o início do ano passado, 8 embarcações trazendo mais de 8.000 turistas estiveram por aqui. E até o final deste ano, a estimativa é de que mais de 21 mil estrangeiros visitem a capital do Amazonas. Então você tem toda uma economia sendo movimentada, restaurantes, táxis, artesanato, né? Então as pessoas procuram visitar também os pontos turísticos, que é muito interessante para Manaus. Quem vem de outro país costuma gastar por dia $200 comprando basicamente artesanato e comidas típicas, segundo a Amazonas Tour. Mas a cidade que encanta os que vêm de fora ainda é alvo de críticas de alguns visitantes de estados do Brasil. Marili e Sérgio vieram de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e acreditam que muito mais que manter os mercados e locais históricos conservados, Manaus precisa de mais investimentos para melhorar o turismo. A organização de gestão, que lembrando que o turismo, ele dá renda. Mas é um local legal, você vê muita coisa que nós não temos lá em relação aos barcos e
para ir para o interior. De acordo com a Manaus Cult, a Fundação Municipal de Cultura e Turismo, aos poucos, a capital está avançando para se consolidar como uma referência turística na região que traz todos os anos milhares de visitantes. Ainda este mês, mais 4 navios vão atracar no Porto Manauara. A gente sempre dá qualificação, né? A gente procura qualificar bem essa mão de obra, que é para poder dar validade de atendimento aos turistas que visitam Manaus e os pontos turísticos. Em São Paulo, um projeto sustentável transforma garrafas PET em bicicletas. A ideia é do artista plástico uruguaio Juan Musi, que mora há 40 anos no Brasil. Desta linha de montagem colorida saem bicicletas feitas de plástico. O quadro pode ser azul, vermelho, preto, entre outras cores, e comporta rodas de diferentes aros. Parte do plástico que dá origem a esses quadros vem de cooperativas de catadores de todo o país. O percentual de material reciclável que é usado em cada bicicleta varia. Isso porque nem todo lixo é útil, então é preciso acrescentar plástico novo ao composto. Fazer bicicletas era um sonho de infância do empresário que deu vida à ideia. Eu ia trabalhar a pé, muito longe, e depois eu ganhei uma bicicleta. Mas aí conheci a liberdade da bicicleta. Mas há pouco tempo tive que vendê-la por problemas familiares e isso me afetou psicologicamente, eu acho, porque marcou minha vida, né? O artista plástico e engenheiro mecânico uruguaio mora no Brasil desde 1970. Ele diz que o plástico ajuda a absorver impactos e permite um design diferente. O valor final da bicicleta fica entre R$ 700 e R$ 3.000. A intenção inicial era fazer uma bicicleta mais acessível, mas a confecção artesanal ainda não permite baratear muitos custos. Eu comecei, tinha muita garrafa PET e era um excesso, estava muito barato, de graça. Era uma maneira de baixar o custo. Eu sempre quis fazer uma bicicleta popular e atingir as massas que andam a pé, que no Brasil tem muita gente, né? No final, conseguimos, ainda está um pouco cara para o povo, mas a gente vai conseguir chegar, ainda estamos na fase artesanal. Você já imaginou quantas bicicletas poderiam ser feitas com as garrafas que poluem os rios e as ruas da capital paulista? O Repórter Brasil termina aqui e volta em outra edição às 7h45 da noite. Uma ótima tarde para você.